Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança. Estamos aqui mais uma semana, mais um episódio. Eu, meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda. Dá um alô aí, Ronaldo. Boa noite, bem-vindos. E o Pedro Kipper, que além de ser o cara do Flusão, hoje ele está ali com uma bandeira vermelha ali, vamos dizer assim, demonstrando o apreço dele pelas pautas populares. Fala aí, Pedrão, dá um alô pra galera aí. Não, boa noite, galera. Obrigado aí. Vamos mais uma discussão bacana. Então, vamos lá, eu queria puxar o tema de hoje. A gente já falou disso aqui antes, mas como toda semana muda o cenário, eu queria falar um pouco sobre essa questão do uso da AI no dia a dia mesmo, nas coisas reais e práticas, né? Porque a gente vê muito a questão de conteúdo, reescreve e-mail, analisa contrato, isso virou já rotina e eu acho que as empresas têm começado a adotar mais essa questão dos agentes, até porque está uma assim, na internet só se fala disso, né? As pessoas oferecendo agente para automação que vai eliminar ou otimizar processo, etc. E eu não sei se o entendimento do empresário ele realmente vai nessa linha, se ele sabe o que ele está comprando. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada eu conversava com um empresário dessa área que ele desenvolve agentes. Ele, na verdade, ele criou um super agente que cria agentes. E ele me perguntou, na tua visão, o que você acha que os executivos C-level, como é que eles enxergam essa questão dos agentes? E eu fui claro, eu falei, como um robô, como se fosse um bot. A maioria esmagadora, você vai falar isso, você vai falar, é um robô. Ele falou, mas não é igual. Eu falei, não, eu que tenho algum conhecimento técnico, você que tem algum conhecimento técnico, sabemos disso. Mas para o cara do negócio, vocês falam a mesma coisa. Falam, ele vai automatizar, ele vai melhorar o tempo, ele vai reduzir pessoas. O que o bot promete? A mesma coisa. Para o cara é um bot, é mais avançado porque agora é AI. Qual a diferença no final? Então, eu acho que a discussão aqui é isso. Faz mesmo a diferença? Porque tem uma série de empresas que, pela natureza do seu negócio, ela consegue aplicar e obter vantagem disso. Os caras do G4 lá, o Thales, estava falando numa entrevista que ele falou o seguinte, cara, agora, para eu contratar uma pessoa, o gestor da área que está pedindo, ele tem que me mostrar que ele não consegue realmente automatizar com AI o nível que necessário para o processo rodar sozinho. Ele tem que me provar que ele precisa de uma pessoa. Não só eu preciso de uma pessoa. Não, automatiza com AI, me mostra que você chegou no limite, aí fala, não dá, daqui para lá tem que ser uma pessoa, e aí ele contrata. Então, há algumas empresas, no caso deles é uma educação, né, venda ali agressiva, baseado em ads na internet, o negócio talvez vamos dizer assim, se configura mais fácil de aplicar. Mas no dia a dia eu não sei se é tão palpável assim. Ou se é o caso de muitas empresas, em função do hype, falar, cara, eu estou investindo em AI porque isso também mostra para o mercado que eu estou antenado, que eu quero, que eu estou aqui usando o que tem de mais moderno nos meus negócios. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Ou como é que vocês, se têm conversado com outros empresários, como é que vocês enxergam se isso está mesmo ocorrendo dessa forma ou se é muito mais fogo de palha por enquanto e hype mesmo? Eu vou concordar que parcialmente é um grande hype, né? Porque a pessoa que não tem nenhum contato ou não está nos fóruns de AI está se sentindo um pouco fora do mundo, né? E muitas empresas, como você falou, PC, no máximo elas vão usar um robô, né? Um bot, né? Não tem muito o que agregar a AI no processo que ela precisa para entregar. O Pedro, daqui a pouco eu vou chamar ele para falar de vendas. Vendas tem alguma coisa no SDR, alguma coisa de geração de lead, que obviamente pode ajudar um bot, ou uma automação, ou um agente, como a gente queira chamar, mas na hora de fazer acontecer, demanda pessoas e cada mercado, cada produto tem um jeito, um cacoete, etc. Né? Eu vejo assim, no dia a dia das empresas, mesmo as que
não tem muita automação para fazer, a inteligência artificial consegue ajudar. Vou dar um exemplo bastante prático, que eu já dei aqui, talvez em algum outro episódio. Lá no posto de gasolina, a gente tem que fazer a escala dos frentistas toda semana para o mês inteiro. E aí tem a legislação, o sindicato que demanda que o cara tem que ter folga 2 domingos, etc. Os gerentes ficam batendo pino para fazer isso. Você pega um agente de inteligência artificial, dá as informações, pronto, né? Ele só coloca a informação e aí você depois ajusta o manual se tiver alguma coisa. Então, são coisas simples, mas não deixa de ser um bot. Eu só estou transformando uma atividade mecânica numa atividade que alguém vai estar colocando inteligência dos dados que eu coloquei. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar. Eu participo de uma startup aí que a gente faz um projeto de software para prefeituras, e um deles é de educação, gestão educacional de prefeituras. E essa plataforma está pronta, né? A gente fez uma associação com uma empresa que já tem mais de 5 anos que desenvolveu a plataforma no modelo antigo de software. Agora a gente está modernizando ela, introduzindo a inteligência artificial para facilitar a vida de todo mundo, do aluno, do professor, para ir buscar, por exemplo, sou um professor de geografia. Aí eu posso dar um comando para a inteligência artificial falar: semana que vem eu vou dar eu quero saber qual, dentro do BNCC, que é a norma brasileira aí do MEC, quais são as aulas que eu tenho que dar. Eu quero que você me prepare os tópicos da aula, me faça uma apresentação. Quando eu vou fazer a prova, a mesma coisa. Então, você consegue interagir e aí sim você tem um valor agregado gigante. Você tem um valor agregado gigante, porque você está usando ela no conceito de facilitar a vida do professor. A mesma coisa para o aluno, né? Então, depende da onde você está, faz um diferencial gigante. Mas mesmo em atividades simples, como eu falei, essa do fazer a escala do frentista do posto de gasolina, ela é útil. Então, assim, é uma ferramenta importante, mas esse vibe, não, estou fazendo um monte de agente, estudei, contratei uma empresa para ver meus processos, eu acho que está um pouco em excesso e um desperdício de energia e dinheiro em alguns casos. É, assim, eu não tenho dúvida, né, que se você usar o AI, ela vai te ajudar em uma série de processos. Isso aí não tem como negar. O ponto é o seguinte, né? A AI, dependendo de como você usa, e aí é um ponto muito importante, você pode estar expondo os dados da empresa para todo mundo, né? Então você tem que saber usar a AI, tem que saber onde você vai usar um dado seu privado para que a AI também não incorpore isso dentro dela para compartilhar com outras pessoas, né? Então tem que saber usar a AI, tem que saber como fazer isso para que os seus dados não sejam compartilhados, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque aí usa informação para ela melhorar, mas esses dados podem ser compartilhados com concorrentes, etc. Então tomar cuidado. E o outro ponto é que a AI ela tem um modo de usar. É lógico que cada vez mais ela está mais fácil e tangível de você usar para qualquer pessoa. Porém, existem formas de você fazê-la mais eficiente, que a gente já discutiu até falando de prompts, de uma série de coisas que te ajudam. É lógico que cada vez mais a automação vai melhorando o processo, mas ainda não é tão simples. Você tem que saber ainda a forma com que ela aprende, como ela melhora, tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, né? E e o último ponto é que aí é uma discussão minha, a AI em vendas, ela não substitui a pessoa. Você vai falar um bot, eu, por exemplo, esse chatbot, etc., eu tenho, dificilmente eu vejo um legal, cara. Você vai interagir com o cara, ele não consegue entender tudo que você quer. Eu tenho uma bronca danada. É lógico que eu acho que ele vai evoluir, vai ficar melhor, e eu acho que vai conseguir resolver uma série de problemas. Porém, no caso de vendas ainda, é necessária a interação do cara, porque numa reunião você tem que entender se o cara está com um problema que não é específico daquele assunto, se tem um problema do chefe, tem um problema com a mulher, tem um não sei o quê, tem que entender se o cara está jogando, se o concorrente,
tem uma série de coisas que sinais que a sua experiência vão te dar que a AI não vai substituir por enquanto. Ela não consegue entender isso. Mesmo que seja numa reunião de vídeo, você consegue identificar algumas coisas. É lógico que em reuniões presenciais é mais fácil, mas a AI com certeza ajuda e ajuda muito. Eu acho que tem alguns pontos aí, né? Realmente as pessoas não vai ser substituído 100%, isso não tenha dúvida, né? Mas os bots que as grandes empresas usam, então chamando de AI, você vai falar com um bot da Claro, da Vivo, cara, é assim, é surreal. Apesar de que tem evoluído. Semana passada eu contratei um link na Claro para praia 100% via WhatsApp. Sim, sem precisar entrar no site, interação, nada. Forma de pagamento, assim, confirmação, visita, tudo veio via WhatsApp. Cara, os caras me deram opções de data de instalação, os horários, escolhe, confirmou o endereço, forma de pagamento, se era débito automático ou não, e depois interagindo, falando, olha, esses aqui são os dados, a visita está agendada para tal data, tal horário. No dia da visita de manhã, me mandaram uma mensagem falando, confirmado hoje? Sim. Vai ter alguém na casa? Sim. Cara, o técnico está a caminho. Isso achei que foi um avanço, porque ficar falando com o URA, né, mas os bots são, a maioria é um horror de você tratar. Realmente, cara, opções limitadas, é assim, é medonho. Mas eu acho que tem coisas sendo construídas que são muito boas. Nas grandes empresas deve ter muito, né, muito mais coisas mais avançadas que a gente não tem acesso. Mas o que você estava falando, por exemplo, de proteção dos dados, Pedro, eu conversava com esse empresário de Brasília, o cara ele especializou em construir LLMs locais. Tipo, ao invés de eu usar nuvem do Google, não, cara, você vai armazenar aqui nos teus servidores, garantindo proteção dos teus dados, segurança, né, integridade dos dados e tal. Isso é uma tendência para Então, grandes, né? mas se as pessoas querem usar o chat GPT, é onde é aberto, cara. Então, depende. A pessoa quer usar AI, o cara vai no chat GPT, joga a planilha dele, joga tudo, esses dados são públicos. Então, justamente eu entendi, pensei, e acho que essa é a preocupação. Você tem que tomar o cuidado para que a informação não vaze, dependendo de que foi. Aí você está usando uma pessoa que tem uma expertise. Esse é o ponto. Desculpa aí Mas, te por interromper. exemplo, no teu caso, Pedro, na empresa que você trabalha hoje, o que você enxerga que existe de processo hoje que é humano ou manual, que poderia ou já deveria ter sido de alguma forma automatizado por AI, e se não é feito, você consegue enxergar os porquês? Tipo, ninguém tem interesse ou, cara, as pessoas não acreditam que isso vai sair igual? Porque nós temos duas coisas, né? Uma é aqueles que acreditam que a AI vai fazer tudo e, né, não vai existir mais gente trabalhando no mundo, que é ridículo, né? Existem aqueles que acreditam que não vale a pena colocar AI porque não é tão bom quanto um humano, entendeu? Então, assim, os dois, de novo, são extremos que não sabem o que estão falando. Muitas atividades hoje realizadas pelo humano, a AI consegue fazer muito bem, ainda que tenha que ter alguém coordenando ou orientando, etc., como seria com as pessoas. Como é que você, hoje na tua empresa, enxerga isso? E você, Ronaldo, eu queria ouvir do tipo, você tem conversado com outras pessoas nessa empresa de software, ou mesmo nas prefeituras, eu não nem falar que o pessoal acha que não sabe nem o que é AI, né? Assim, infelizmente tem um nível de distância até disso, que as pessoas falam que a AI vai dominar o mundo, mas assim, o mundo é 2% da população que usa, que interage com tecnologia todo dia, que sabe do que está falando. Os demais vê no TikTok e fala que usa AI, né? E pronto. Queria ouvir de vocês isso. Se vocês enxergam áreas que poderiam já ter sido automatizadas e beleza,
E se não foi ainda, por quê? Vocês acham que aí entra essa questão do fator humano que, não acredito que é igual ao humano, ou simplesmente as pessoas não estão olhando para isso mesmo? Deixa eu só falar um pouquinho do processo, né, PC? Assim, eu vejo um seguinte ponto, né? Eu trabalho numa empresa e a gente tem bastante dados de vendas, né? Histórico de vendas. Mas esses dados estão num CRM, né? Você precisa organizar, taguear, né? Segmentar todo o processo. É lógico que a AI vai ajudar isso, né? A você a segmentar tudo isso. Mas depois que você tem todos os dados, um multitabela, né? Todo ele indexado, bonitinho, você consegue extrair a informação. Então não é simplesmente você pegar. Quando você tem uma planilha Excel, legal, tá lá, o cara pega a dimensão, vai embora, mas é um dado pequeno, um dado, mas você tem um dado coerente, você tem que ter ele organizado para que aí consiga entender o que é cada campo, cada coluna, cada número, para fazer toda a interação dos dados. Isso você tem que ter um trabalho, né? Fazer um data lake, fazer uma fundação. Depois que você tem isso, você vai trabalhar os dados. Então, eu trabalhava numa empresa de tecnologia que não tinha esses dados todos segmentados, todos eles organizados e dentro de um bolsão onde eu possa extrair informação. Então, isso foi feito, e aí sim, com a inteligência artificial, eu consigo tirar uma série de dados dele que me ajudam, sim, na tomada de decisão. E aí é o que a gente fala. Eu tento entender o meu público, o meu mercado, o meu segmento, onde tem mais atratividade, cruzamento do que eu vendo para cada segmento, onde é forte, onde é ter, o que eu perdi, por que em cada segmento, quais são as dores, e começar a criar uma série de informações que no passado geravam um trabalho muito grande para extrair. Uma vez você fundamentando tudo isso, organizando, você consegue tirar uma informação confiável. Eu acho que não é simplesmente, joga lá e ele me dá uma resposta. Não, o dado tem que ser trabalhado para que você tire uma informação mais razoável, né? É o que eu penso, pelo menos. Deixa eu, só antes do Ronaldo falar, deixa eu complementar, mas aí é que entra a questão de pessoas, né, também. E se eu te disser que a AI pode fazer essa organização? Você pode jogar a base de dados para lá e falar, eu preciso organizar desse jeito, eu quero nessa sequência, com esse nível de detalhamento, ela faz isso. Mas o que pode acontecer é o técnico que cuida da base de dados, ele acredita que ele pode fazer melhor, ele não usa automação para agilizar, né? Isso acontece direto. Então, agora, Ronaldo, desculpa ter te interrompido aí, mas queria ouvir você. Não, acho que é uma base boa para o meu comentário, né? Eu acho que, assim como a semana passada a gente discutiu aquele seu prompt lá espetacular, se a pessoa não tem conhecimento do negócio, da empresa, do mercado que atua, é difícil ela extrair da inteligência artificial porque ela não vai conseguir traduzir o que ela quer. Então, é o que você acabou de falar, né? Se eu tenho os dados todo embaralhado, mas eu sei o que eu quero extrair para depois fazer alguma coisa com essa informação, eu vou instruir, a inteligência artificial vai organizar meu banco de dados. Então, isso é um ponto que eu acho que é fundamental. Eu vejo muitos empresários, muitas pessoas interessadas, inclusive aprendendo. Eu sou um dos que está aprendendo, acho que todos nós ainda é muita coisa nova, né? Mas se você não sabe o que você quer, não adianta. Eu atuo hoje em 3 negócios totalmente distintos, né? Um é posto de gasolina que eu sou sócio com um sócio que toca, mas eu sou investidor e eu acompanho de perto. Tem uma consultoria focada em segurança da informação, LGPD. E participo dessa empresa que está desenvolvendo software para a prefeitura. São 3 negócios distintos e cada um pode usar, né? Então, no posto de gasolina, fiz um ensaio aí para automatizar um negócio que era dor de cabeça, simplesinho, cara. Fazer sabe, agendinha, o schedule lá mas, pô, fantástico. Os caras quase me beijaram, porque eles ficavam dias tentando quebrar a cabeça. Na parte de consultoria, eu tenho usado muito a inteligência artificial para desenvolver projetos, principalmente quando é dedicado a processos, documentos e procedimentos.
Por quê? Como eu tenho conhecimento, eu consigo acelerar. Antigamente, 2, 3 anos atrás, para escrever uma política, sei lá, de sei lá, resposta de incidentes de segurança de uma empresa. Eu tenho conhecimento, né, eu sou certificado, mas eu tinha que parar, escrever e tal. Agora não, eu vou lá, entendo, cada empresa tem uma dinâmica para isso, não é tudo igual. Entendo a dinâmica da empresa, coloco um prompt, faz o esqueleto, como eu tenho a informação, eu populo depois baseado nas normas, etc. Né? Quando não, eu já falo, baseado na norma A, B, C, D, com esses parâmetros, então põe um prompt desse tamanho e sai bonitinho. Né? Então, na consultoria tem usado muito isso. E na empresa de software, esse software que roda hoje, já está aí há 5 anos, o sócio que faz parte da empresa faz 30 anos que ele desenvolve esse software. No dedo. Aí ele contratou um pessoal, hoje ele não é ele mais que programa, mas a meninada que programa ainda no modelinho lá, antigo, né? Um deles a gente tirou, que é um cara que entende mais do conceito dos clientes, de toda a parte de produto, processo. Tiramos ele da zona de conforto, pagamos 2 cursos de inteligência artificial voltado a software, desenvolvimento de software. Em 5 semanas ele já fez chover. Ou seja, o que a gente está preparando de produto para substituir o outro é espetacular e não tem nada a ver, mas é para o mesmo conceito, para atender o mesmo público, a mesma função. Só que é um produto que tem uma entrega para o cliente gigantemente mais eficiente, mais palpável, mais atrativa, né? Quando a gente está mostrando isso em algumas prefeituras, os caras ficam babando. Não, peraí. Quer dizer que eu vou aqui falar que para a prova da semana que vem eu quero 10 questões, 3 em teste, não sei o que, da matéria tal, 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 ele já vai trazer pronta? E se eu quiser distribuir, depois ele. E a aula da semana que vem dá para ele pôr no PowerPoint? Dá. Pô, os caras ficam malucos, né? E tudo isso, lógico, então a indústria de software, lógico. E detalhe, esse menino não está digitando uma linha de programação. Ele só está conceituando porque ele tem essa competência, ele tem a experiência, ele faz 20 anos que ele faz isso, e a programação ele não se preocupa mais. O código é feito através da inteligência artificial. Então, eu acho que de novo, depende do que você está fazendo, da função, mas eu concordo plenamente com o Pedro. Tem coisas que a inteligência artificial vai propiciar uma série de informações para tomada de decisão mais precisa, e tem coisas que ainda tem e terá, como você falou mesmo, PC. Ser humano em diversas situações ele é insubstituível, não tem jeito. O meu frentista não tem como a inteligência artificial colocar a gasolina no carro dos clientes, né? Se fosse os Estados Unidos, o próprio cliente poderia abastecer, mas o Brasil não é assim. Então, enquanto eu precisar ter lá, pegar e abastecer o carro, o frentista. Mas eu posso melhorar a qualidade do serviço dele, medir, como o Pedro falou. Hoje eu tenho uma base de dados que eu meço o frentista em detalhes, porque todo frentista, não sei se vocês sabem, todo o abastecimento, 100% dos abastecimentos, tem um negócio que é um ID, o cara passa lá o crachazinho dele na bomba, eu sei a hora que ele acabou, se ele pôs o produto, que produto que foi, qual é o cliente que ele atendeu. Então, eu consigo extrair agora informações muito ricas para gerenciar os frentistas, retreiná-los ou, eventualmente, substituir aqueles que estão. Então, essa discussão eu consigo ter agora num nível sofisticado usando os dados. E aí, de novo, eu uso inteligência artificial, porque eu pego essa maçaroca, tenho lá os meus inputs e os outputs. Então, o meu sócio, que não é muito. Ele é operação, mas ele não é muito tecnológico. Quando eu chego lá, ele fala: Cara, isso é um negócio espetacular. Eu falei: Tá, mas a gente poderia estar fazendo isso já há mais tempo. Então, assim, eu acho que tem diversas situações, mesmo no simplório, nas coisas simples, mas tem muita coisa que eu vejo
empresários e alguns, por exemplo, querendo sofisticar e sem necessidade. Eu acho que estão confundindo um pouquinho essa vibe aí. Eu acho que está meio que levando muitas pessoas a cair num buraco sem necessidade. Ô, PC, deixa eu fazer um complemento aqui que eu acho que a gente geralmente fala para o público SMB, né? O meu ponto com a inteligência artificial é que, na realidade, às vezes, da forma que se fala, o cara vai entrar lá, vai pedir, joga aqui e dá a resposta. Cara, eu não acho que isso é assim. Você tem que saber usar a inteligência artificial, saber fazer o prompt, saber ter a informação de uma forma correta, porque, por exemplo, eu já joguei dados num negócio, pedi para ela fazer uma análise, quando eu olhei, eu achei a análise ruim. Falei, cara, não está certo isso. Então, eu tinha uma capacidade crítica de ver aquilo. Se um cara vai confiar numa informação, peraí, aí eu fiz um prompt melhor, eu usei uma outra IA, o dado ficou bem mais interessante. Então, o ponto aqui é, a inteligência artificial ajuda, com certeza, mas ela não é tão simples, então, faz aí que me dá a resposta. Eu acho que existe um aprendizado com ela, tem que saber usar, tem que saber como extrair a informação, como fazer o negócio mais de uma forma que você vai conseguir um resultado melhor, porque na realidade ela está evoluindo, né? Como a gente falou, né? A gente tinha um chatbot que era uma bosta, hoje está melhor. Você falou que fez um negócio que melhorou, sei lá, de repente você estava dentro do skill dela, foi bacana. Eu também já tive experiências boas, mas tive muitas ruins. Então, eu acho que ainda a gente não está num ponto que aí resolve tudo. Você tem que saber usar, conversar com ela, usar o prompt, fazer algumas coisas para ela te dar as informações mais qualificadas. Fala, PC. Vi que você está incomodado, PC. Fala aí. Não, não estou incomodado, não. Eu acho que assim, o exemplo é muito bom, porque a gente pode comparar esse negócio do uso da AI quando você trabalha com pessoas de outras culturas. O nível de conhecimento é diferente. A tua explicação tem que ser mais clara e objetiva possível, né? Você tem que detalhar o que você quer, qual é a tua expectativa, como é que você espera, porque senão vai criar frustração dos dois lados, né? Então, assim, o lance da AI não vai substituir todas as pessoas. Eu acho que o caminho é que, para aqueles que souberem utilizar, a AI vai permitir que as mesmas pessoas façam mais coisas ou produzam mais coisas, né? Em função o que a gente o que a gente está falando é assim, cara, o que antes eu precisava de 10 pessoas para fazer, talvez eu consiga fazer com 3. Veja, eu não estou falando de reduzir. Eu posso ter 3 pessoas letradas no uso da AI, sabendo qual AI correta usar para quê, produzindo o mesmo que numa outra empresa que, sei lá, tem 10 pessoas, né? Fazendo braçal ou sem pedir orientação para alguém de como automatizar aquilo. Então, é assim, eu acho que isso acontece em empresas que têm um veio tecnológico ali grande ou que tem alguém, né, mais focado em, cara, vamos ganhar tempo, vamos automatizar, ou isso dá para ser feito melhor, etc. Ainda assim, não tira a necessidade de alguém estar de vez em quando auditando aquilo, pô, o que soltou é realmente, né, foi dentro do esperado, etc. Então, eu acho que é uma mescla, mas o que com certeza deve acontecer é 40 a 50% das atividades, a gente estava comentando isso aqui no off antes de começar a gravar, aí fazer, né, melhor ou bem feito. Eu conversava com esse empresário de Brasília semana passada que ele criou um agente para fazer mapeamento de processo. O agente controla uma câmera que fica filmando o funcionário trabalhando, capturando a tela, que esse software que ele está acessando, identifica qual o software, vê os menus que ele navegou, isso é uma câmera. O cara vai trabalhar normal. Com isso ele mapeia o processo de trabalho daquele cara e vê o que dá para melhorar, quais são os gaps e propõe melhorias naquilo. Só isso já é um ganho gigantesco. Você não tem que parar o cara do trabalho dele para ficar dizendo o que ele faz, da forma que ele faz, que ele pode esquecer detalhes, etc. Então isso já é um baita exemplo. Eu vi um outro exemplo dele de um agente
para trabalhar com glosa de contas médicas. Então o médico vai tirar foto das contas e pôr no agente. O agente identifica, mapeia e já gera uma tabela com os dados, né, ali já na sequência para mandar para o plano, enfim, para quem quiser. Então, eu acho que isso deve crescer mais. Existe uma dificuldade de comunicação, inclusive dos que vendem esse tipo de serviço. E como comunicar essa vantagem, né? O cara do outro lado está falando assim, pô, as pessoas acabam comunicando sempre a redução, né? Só focam no, cara, eu vou reduzir teus custos. E nem sempre o empresário está precisando reduzir custos. Às vezes ele está precisando aumentar a eficiência. Né? Está precisando. é, Talvez, se ele precisar investir mais para aumentar a eficiência no longo prazo, ele vai, né, vender mais ou produzir mais ou qualquer coisa, isso tenha mais valor do que simplesmente reduzir custo. Tem ainda. O mercado todo está aprendendo, tanto quem vende isso como quem usa. Mas eu acho que existe, Pedro, uma linha aí que é, por exemplo, o que o Ronaldo falou, cara, pega um cara da empresa, manda treinar naquilo que a gente espera que ele faça melhor. Então a empresa tinha que investir, ou seja, pegar pessoas de confiança assim, cara, o que esse cara tem que aprender para ver, conseguir enxergar aqui dentro que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer melhor com AI. Qual é AI? Né? Porque esse é outro ponto. Qual é AI? É a Cloud? É o ChatGPT 5? É o Grok, Super Grok lá? É a AI da Meta? Qual delas é melhor para quê? Eu vou usar Manus, que é para faz site, faz PPT, cria imagem. Eu vou usar o DeepSeek, que é o chinês e que blá blá blá. Eu vou usar o GenSpark, que, cara, são muitas variações. Cada dia aparecem novas. O cara fala, eu uso o Gema, o Gama para fazer a apresentação. Tá, mas eu faço parte de um grupo aqui de empresários que discutem essa questão de uso da AI. Os caras falam, não, mas o Manus faz melhor do que o Gama. Eu nunca usei essa função do Manus. Para mim, o Manus ele era para automatizar. Eu fiz um teste no Manus que foi, eu pedi para ele gerar um site. Eu descrevi em 3 linhas. Eu quero gerar um site sobre neuropsicologia, focado nos assuntos, sei lá, TDAH, avaliação neuropsicológica, separado por tópicos e, se possível, já com pelo menos um texto. Em 15 minutos ele me gerou o site num padrão visual excelente, organizado por tópicos, os temas que eu citei, e ele escreveu 5 textos para cada um. E aí eu pedi para ele regerar o site já no padrão do WordPress. Ele gerou. Em 15 minutos ele me criou um site. Isso nem um excelente designer, o cara vai levar 2 dias. Mesmo assim, cara, a paleta é essa, né? Então, assim, eu acho que essas vantagens, saber qual AI usar, para quê, é que o empresário não precisava ele tentar fazer, ele tem que investir, como você falou, Ronaldo. Cara, pega alguém da equipe e fala assim, amigão, tu vai ser o meu AI-centric guy aqui. Eu quero que você estude para me dizer que AI que eu preciso contratar, para onde, para fazer o quê. E daí o cara começa a ganhar eficiência e melhor. Entendimento mesmo. Não, eu contrato o ChatGPT, mas tá, mas para quê? Você está usando exatamente para quê? Então, eu acho que tem isso, né, também de quase uma ignorância, no sentido de, não no sentido de ignorante, mas é uma ignorância no sentido de, é, o ChatGPT é o mais conhecido, que é o que todo mundo fala. Talvez alguém use a Meta ali, mas ninguém se pergunta, beleza, se eu precisar entender quais são as AIs que são melhores para o meu negócio, com quem eu falo? Com que Então, empresa? aí que eu só botaria meu ponto. Aí eu acho que para você acelerar o processo, você deveria buscar uma consultoria que vai te dar essas informações mais rápido. Se você tiver tempo, você consegue desenvolver um cara, mas o nível de aprendizado dele não é tão rápido como você pegar uma pessoa que já faz isso e te encaminha esse processo. E aí que eu acho que vem muito do que a gente fala para os empresários, né? Usa pessoas que tenham um conhecimento, né, que possa te ajudar a chegar nesse caminho mais rápido, né? Então aí eu colocaria no que o PC falou,
contratar pessoas que consigam acelerar isso. Como a gente falou também para contratar pessoas quando você precisa de governança, para quando você precisa de ajuda no financeiro, quando você precisa de alguma coisa, você ouvir esse outro processo aí para conseguir chegar mais rápido no Eu ponto que concordo, você. até porque nesse nível que é o nosso público-alvo, que é o SMB, a grandíssima maioria não tem nem experiência, nem capacidade técnica para fazer nada disso, né? Se ele tiver, por sorte, um funcionário, ou dois ou três, que tenha a capacidade de ele investir, como o PC falou, alguém de confiança, que ele vai investir, treinar, etc., é um primeiro caminho, né? Mas eu não vejo, de verdade, eu acho que o Pedro bateu no martelo que eu ia tocar, existirá e por um bom tempo empresas, assim como tinha empresas que fazia site, empresa que fazia o bot, etc. Essas empresas, se elas forem inteligentes, elas vão evoluir para consultorias e aí senta lá, o PC é o CEO de uma pequena empresa, não sei do que. Ele sabe o cliente, ele sabe o processo, ele conhece o mercado, só que ele não vai querer aprender que ferramenta que vai usar, fazer prompt, coisa nenhuma. Ele vai contratar essa empresa que vai traduzir tudo que o PC quer. E o PC tem condição de criticar, porque ele sabe o que ele quer, né? Então, no SMB, o Pedro matou assim, a orelha aí, né? Ou seja, se você não tem interesse, não tem aptidão, procure alguém que consegue te orientar. Empresas ou pessoas que já estão bastante mais versadas, né? O PC ele listou aí umas 6 ou 7 ferramentas, tem muito mais. Né? Então, as pessoas só viram falar do chat GPT e colocaram na cabeça que o mundo é chat GPT, e não é. Né? Esse mundo de empresário tem outras ferramentas, algumas até mais simples e outras muitíssimos mais sofisticadas que podem ser utilizadas. Então, eu vejo um gigante mercado aí para o próprio empresário, o SMB, evoluir usando inteligência artificial, mas eu vejo um grande mercado também para quem consegue oferecer serviços, né? O PC falou que nessas andanças dele ele tem encontrado muita gente que se diz especialista em inteligência artificial e não consegue entregar nada, porque cai nesse buraquinho de falta de conhecimento do processo, do negócio, do mercado. Então, é como desenvolver software no passado. Né? Você chamava o cara lá e falava, preciso que você me desenvolva um software. O cara especialista era no software. É Python, sei lá, C++, não importa. E aí, se o cara não sabe o processo, o cara do software não sabe fazer. O IA é isso aí, gente. IA nada mais é do que um software sofisticado que ajuda a tomar decisão ou automatizar processos ou agentes, né? Mas se você não souber o que você quer e não entender o impacto, não faz sentido nenhum. Eu gosto de citar como exemplo o seguinte: semana passada, era um grupo de empresários lá, especialistas em AI, né? Alguns mais técnicos, outros não, mas assim, a pergunta para mim foi: eu tô lá de ouvinte. Falei assim, pô, e aí, o que você tem feito com AI? Eu falei, não, nada nesse nível avançado de vocês. Eu uso o mais estratégico. Aí uma mulher falou, explica isso melhor. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho que saber quais são as melhores, por exemplo, para desenvolver agentes. Mas eu não preciso aprender a criar agentes, isso eu contrato. Agora, eu uso para mapear nicho de mercado. Eu uso para entender profundamente. Assim, eu fico imaginando o seguinte, Pedro, teu time de vendas, fala assim, cara, o cara vai ter reunião com o cliente. Puta, ainda é pessoal, porque você tem que convencer o cara, né? Tá. Qual é a preparação desse cara prévia? Que nível de informação ele consegue desse cliente? Como é que, baseado nesse tipo de informação, ele prepara o pitch dele para esse cliente específico? Não para o cliente, mas para a persona que vai falar com ele. Porque no final do dia a gente fala assim, eu trabalho com venda B2B. Não. É um CPF vendendo para o outro. É um CNPJ que paga só, mas é um CPF vendendo para o outro. Então é a pessoa, né? Como é que eu me preparo para falar com essa pessoa? Eu sei
das coisas que ela gosta, eu vejo, sei lá, interesses dela, ela já escreveu, apareceu em alguma entrevista, saiu em algum lugar. O vendedor pode usar isso de maneira muito inteligente para, cara, eu já sei que se eu tocar nesse tom aqui, o cara gosta só de pesca. Pô, eu vou falar pro cara sobre pescar, sei lá, dá para criar rapport de diversas formas, né? Então, assim, eu acho que para isso o aumento de eficiência é muito grande em diversas áreas. Mas o Uma pessoa, empresário está muito longe disso. não, então, eu concordo. Isso é perfeito, né? Se você pegar e fazer uma pergunta de uma empresa para você se preparar para uma reunião ou de uma pessoa e tal, ela vai te dar uma série de dados bem bacanas. Para isso é legal. Isso não é isso aí é uma coisa simples, né? Qualquer um faz. O que a gente está falando é no nível de profundidade da gente chegar numa informação com uma série de dados cruzados e tal, aí é diferente. Esse tipo de coisa é perfeito. E eu acho que o time tem que fazer desde que tenha orientação. Como fazer, que tipo de informação ele busca, eu acho que é bem legal e tem que ser feito, cara. Tem que. E dar um resultado absurdo, nenhuma dúvida. Se o cara se preparar, ele consegue informações bem legais rápidas. É, assim, um exemplo, né? Porque assim, nessa conversa lá eu falei falando sobre estratégia e como é em Brasília, eles vão fazer um evento lá sobre AI. Eles estavam falando, pô, a gente queria. Você não tem conexões no agro? Eu falei, mas qual é o ponto? Por que o agro? Não, porque o agro tem muita necessidade. Eu falei, cara, o agro tem necessidade de tudo. Ele só não está preparado para usar praticamente nada disso. Porque o agro tem um problema de conexão grande, tem um problema, né, infraestrutura. Assim, não é só o agro, mas assim, o agro sofre mais disso. Então, esse nível de conhecimento, eu estou falando, porque assim, no final, você vai chegar lá no agro falando, cara, eu tenho um agente aqui que ele planta para você. O cara fala, tá, mas eu já tenho gente que planta. E eu uso gente porque esse cara tem que voltar para cá no final do dia e falar quantos pés ele plantou, sei lá, né? Porque de outra forma eu não vou ter a informação. Então, é uma questão de enxergar. Eu, assim, eu acho que até dá, Pedro, usando a AI correta, para você pegar toda a informação disponível de uma empresa específica e até chegar muito próximo do que eu poderia chegar lá falando que ela precisa. Em função do negócio dela, do mercado, entendeu? Falando, ó, pô, você é usuário de SAP, sei lá, dá para chegar. Só que tem que, a garimpagem aí tem que saber o que você está usando, onde você busca, o que você busca, né? Dá para se aproximar, chegar muito próximo do real. Só que o nível vamos dizer assim, discernimento, quando um dos empresários estava lá, que é especialista em AI, ele me viu falando numa pesquisa de mercado e ele falou, cara, isso aí está disponível publicamente? É gratuito? Eu falei, não, foi eu que fiz. Então, o especialista em AI é o cara que constrói agente, é especialista em AI? É o cara que gera código-fonte, é especialista em AI? É o cara que gera website, é especialista em AI? Ou é o cara que sabe dizer, cara, para isso que você quer, o melhor é essa AI por isso, por isso e por isso, que ela vai te dar esse tipo de resultado. Depois de você obter esse resultado, você pode usar aquela outra que vão te ajudar a dar os passos seguintes. Isso para mim seria um especialista em AI. Mas hoje, todo mundo é especialista em AI. O cara usa 3 meses e fala, não, eu só conhecimento profundo. Entendeu? Então, acho que, né, como na tecnologia sempre foi, né? A gente tem muitos casos, todos nós trabalhamos com tecnologia há muito tempo aqui, mas no caso da AI se complica mais porque todo mundo tem acesso. Antes você tinha uma dificuldade, fala assim, cara, o cara não pode dizer que é especialista em SAP porque se ele não tiver acesso a como usar o SAP ou desenvolver, ele não tem como falar que ele é especialista. Só que a AI tá aí, o cara paga o chat GPT e fala, não, eu sou especialista em AI. E eu acho que falta ainda um entendimento profundo. Digo mais, quem conseguir entender isso e criar um discurso que seja fácil de deixar isso claro, ao invés de eu chegar lá falando que eu vou desenvolver a gente, eu falar, pô, eu preciso entender a tua necessidade e eu vou te dizer o que é melhor para você. E não sou nem é que vai fazer, eu posso até te apontar quem são os especialistas nisso. Esse vai poder cobrar mais do que os demais e ganhar grana.
É por aí. Eu acho que o caminho é esse aí. Os especialistas não são o mão na massa. São os que entendem a complexidade do negócio do cliente e que ferramentas são adequadas. Eu vou fazer uma analogia aqui com esse mundo de segurança da informação, de cybersecurity que eu atuo, né? Existem 500 ferramentas de cybersecurity. 500. Aí você tem que partir do cliente, das normas que existem. Existe NIST, existe o ISO, existe ITIL, existe COBIT. Então, tem um monte de norma que rege esse mundo. Aí você tem que estar treinado nesse mundo, que foi o meu caso, eu sou certificado em todos eles. E aí a ferramenta em si, que CIEM que o cara vai usar, que firewall que ele vai usar, que DLP que ele vai usar, tem 500 opções. Você só tem que entender, ele tem que usar um DLP? Para quê? Por quê? Qual firewall que ele vai usar? On-premises, é de borda, é de core, é em nuvem? Então, assim, o AI vai ser exatamente igual. Você tem que ter alguém que tenha o intelecto, né, de saber que ferramentas existem, qual é a melhor, usa essa, depois essa, e diagnosticar, e eventualmente não é ele que vai pôr a mão na massa, não. De preferência, não. Eu não ponho a mão na massa. Eu vou lá, o cara do CIEM, é o Zé, firewall, esse aqui, quer fazer um pentest? Eu tenho esses 3 aqui. Lá no passado, o Pedro até foi meu sócio nesse projeto no começo, a gente queria ter uma equipe para fazer isso. Hoje eu não tenho equipe nenhuma. Eu tenho um monte de freela, eu só vou lá, eu sou o cara do intelecto, eu vou lá, por quê? Porque eu tenho a base intelectual, eu sei todas as normas, eu fiz um monte de certificação, sou certificado, eu entendo a dor do cliente e traduzo isso para ele, ó, você vai fazer isso aqui. Então, inteligência artificial vai ser exatamente igual. O cara que é especialista não é o cara que é o bom pra caramba de prompt. É o cara que vai falar, ó, essa é a ferramenta, eu acho que esse é o caminho. Inclusive, vai ser esse cara que vai servir as pequenas e médias empresas que não tem nem, às vezes, capacidade de chegar a esse intelecto, né? Nas grandes, não, vai ter lá, daqui a pouco vai ter. Eu estou fazendo um curso, chama CAIO, CAIO, Chief Application, Artificial Intelligence Officer. Eu vou me certificar daqui a 90 dias em CAIO. Mas é focado em quem? Governança e em intelecto, e não em ferramenta. Entendeu? Então, daqui a pouco vocês vão ver meu carimbo, vai estar lá no meu LinkedIn e você é o Caio. Não, é fantástico, porque, cara, para mim, eu fui questionado semana passada por alguém numa reunião falando isso, pô, você acha que está na hora de ter um Chief AI Officer? Eu falei, tá na hora, mas esse cara é Não, já estratégico, saiu, as tem empresas estão olhando curso. para um cara técnico, esse cara é bastante estratégico. Então, tem curso, eu estou fazendo o curso, vou me certificar daqui a 90 dias. E esse curso é alguma instituição global? É uma instituição local? É uma Me interessa. instituição local com certificação americana. Legal, Depois eu te passo. tá bom. Senhores, como Eu sempre, acho que muito hoje. bom. Discussão, 48 minutinhos aí, estão indo para os finalmente. Vocês querem dar seus pareceres finais, complementar com alguma informação ou não? Eu acho que foi bacana. De novo, nossos podcasts estão ficando sensacionais, porque dá vontade de ficar falando mais 40 minutos, mas a gente combinou que não fica muito extenso para a audiência não achar tão boring, né? Então, estou satisfeito também novamente com o bate-papo de hoje. Obrigado. Então, vamos encerrar o episódio de hoje aqui. Mais um episódio fantástico falando sobre uso real de AI nas empresas, né? Ou olhando para o dia a dia, porque a gente está falando de não é o que a gente vê nos sites aí, que, sei lá, atinge 2, 3%, mas no mundo real mesmo, nas empresas que a gente conhece ou que trabalha, o quanto isso tem realmente sido usado ou como poderia ser usado para melhorar. Então, pô, obrigado por mais um episódio. Eu acho que a gente deve retomar esse tema mais vezes, porque toda semana surgem novas coisas e o avanço é gigante. Daqui um ano, nossa, o que a gente está conversando hoje já vai ser um AI falando, então provavelmente. Então, valeu, meus amigos. Muito obrigado por mais esse episódio.
Eu espero vocês aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local na próxima semana. Um Boa abraço. noite, boa noite. Um abraço, boa noite.